Boa noite. Te deu um probleminha aqui hoje na conexão, mas estamos prontos. Gente, aula 15. Hoje a aula vai ser transmitida somente aqui no YouTube, tá bom? Nós não estaremos no canal, no Instagram, nós não estaremos no canal do YouTube, mas vai ser postado lá, tá certo? Aula 15, boa noite para todos. Gente, o tema de hoje promete. A raposa cria laços. E você? Você sabe criar laços? Já ouviu falar nisso? O que é criar laços, hein? Na pauta de hoje, aqui na comunidade Pais e Filhos, a raposa cria laços. E você? A história da raposa, afetividade, criando laços, criar rotinas, resgatar as relações e tempo para você, educação familiar, a educação tradicional e a educação atual, rede de conexões e procure ajuda. Aula 15 aqui na comunidade Pais e Filhos, onde o nosso maior objetivo é ajudar você a cuidar do seu maior patrimônio, a sua família. Hoje nós estaremos falando sobre criar laços, vínculos. Nós vamos falar sobre um tema onde nós percebemos que as famílias acabam acreditando que o vínculo se dá de forma natural. Será que é isso mesmo? Como é que se cria laços e vínculos na família? Como está a sua relação com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa? O criar laços é muito importante. Os laços são laços de afetividade. Vínculo quer dizer que você está ligado a alguém. Você, em sua família, constrói laços, vínculo com seus filhos? Ou você acha que isso é uma ordem natural porque você simplesmente é pai e mãe? Vão chamando quem vocês puderem para assistir a live de hoje. Hoje nós estaremos aqui somente no canal do Instagram. Bom, gente, na live de hoje, a raposa cria laços. Essa live foi baseada numa história que talvez alguns de vocês conheçam, a história do Pequeno Príncipe. Na história do Pequeno Príncipe, na sua viagem fora do seu pequeno planeta, ele cai aqui na Terra. E na Terra ele encontra com a raposa. A raposa pode parecer um símbolo de traição, mas aqui na história do Pequeno Príncipe, ela não é um símbolo de traição. Pelo contrário, ela é um símbolo de amizade. Amizade que constrói laços. E a raposa, então, quer ser amiga do Pequeno Príncipe, porém, ela faz uma concessão. Para que você seja meu amigo, você tem que me cativar. E aí que ela inicia o conceito de criar laços. Ela fala, cativar é criar laços. E começa então a explicar ao Pequeno Príncipe o que é criar laços. Criar laços para a raposa começa assim. É necessário que você venha sempre no mesmo horário me encontrar. Porque se você vier em qualquer horário, eu não estarei te esperando. E nós vamos falar sobre a rotina também na construção do vínculo com o seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Agora a raposa continua falando assim: é necessário que você sempre venha às 4 da tarde, porque desde as 3 das 15 horas, aqui no Brasil a gente vai falar 15, 16, né? Em outros países não.
Então, ele fala, olha, desde as 3 da tarde, eu já estarei te esperando. E é necessário você criar laços ao ponto que a pessoa se agrada com a sua presença e fica te esperando. Agora, quem fica assustado porque a mamãe está chegando ou o papai está chegando, nós vamos conversar que laços são esses, né? Laços de medo, de insegurança, talvez de mentira, e não é nada disso que a gente está falando hoje. Então, a raposa continua falando, olha, é muito importante que você venha no mesmo horário e que de princípio você apenas sente e fica ao meu lado. A raposa fala para o pequeno príncipe que ele não precisa conversar muito, porque às vezes as palavras confundem o pensamento. É necessário que eu aprenda a ter confiança em você. Se você vier todos os dias, no mesmo horário, eu saberei que você virá e você ficará ao meu lado. Não é necessário que você fale nada, apenas esteja ao meu lado. Se você perdeu um vínculo com o seu filho, está tentando forçar uma amizade, forçar uma comunicação, saiba que muitas vezes o necessário é só você estar presente. Ela perceber ou ele perceber que você está sempre ao lado dela, tá certo? Então a raposa vai falar, quando eu me acostumar, eu me habituar com a sua presença e começar a me sentir confiante de falar com você, é que eu vou começar a falar com você. E assim nós vamos criar vínculos de confiança, porque para criar laços eu preciso de confiar em você. Como é que está a relação sua com seu filho? Seu filho pode confiar em você? O que ele fala com você fica entre vocês? Ou você acaba levando o que vocês conversam para outras pessoas? Ele pode confiar em você? Hein, papai? Hein, mamãe? Então, vamos pensar sobre essas questões hoje. A raposa fala que vai ser muito importante ela construir esse laço com ele, porque a partir deste momento ele vai ter cativado ela e que ele se tornaria responsável por aqueles que ela ou ele cativa. Quer dizer que quando você cativa e cria laços, você é responsável pelo aquele relacionamento. Muitos de nós adoramos fazer novos amigos, não é mesmo? Mas muitas vezes, quando a gente está no ápice da amizade, a gente se afasta daquele amigo, se enjoa, não quero mais. E muitas vezes um amigo sai decepcionado e afasta de uma vez de você. Será que pode acontecer isso com seus filhos também? Pode acontecer de você ter construído laços com ele e você não se responsabilizar por esse afeto, por esse relacionamento e vocês acabarem se perdendo? Então nós vamos falar de uma comunicação afetiva, porque criar laços é saber que você vai estar por perto na vida deles e não vai abandonar na hora que eles mais precisam, tá certo? Então, se você construiu laços com seus filhos, seja responsável por esses laços. A raposa segue a história falando que a cor do cabelo dele vai sempre lembrar o trigo no campo. Ela vai fazer uma relação de que sempre que ela olhar no campo e ver o trigo balançando, ela vai se lembrar do cabelo do Pequeno Príncipe. E aí ela vai nos ensinando a importância do significado de uma relação. O que uma relação te faz lembrar? O que faz você lembrar as pessoas que você ama? Então, a importância também do ambiente onde se constrói o vínculo. E ela, então, vai falar para ele que num momento ou outro ele irá partir. Então, ela fala que ela vai sofrer quando ele partir. E o Pequeno Príncipe, então, vai explicar que ele tinha evitado vincular-se, criar laços com ela, porque ele sabia que um dia ele ia embora, mas que ela insistiu. Então, ela vai falar, sabe o quê? Mas vai valer a pena, porque eu construí laços com você.
e vai valer a pena, porque você vai viver sempre na minha memória. Na minha memória você não morre. E é por isso que ele fala, a raposa fala que quando ela olha para o campo, ela vai se lembrar dele. Quer dizer que criar laços é importante mesmo quando as pessoas que nós amamos se partem, podem ir embora de corpo ou podem ir embora de alma. É importante criar laços. Se você tem medo de criar laços porque as pessoas vão partir ou você vai partir, pense bem. O que você vai deixar é que vai viver na memória das pessoas que você ama. A pauta de hoje é: a raposa cria laços e você? A história da raposa nos remete a alguns aspectos importantes na construção do vínculo. Hoje eu vou falar de um vínculo direcionado de pais para filhos. Poderia sim, perfeitamente ser entre pessoas, entre amigos, entre irmãos, entre marido e mulher, né? A esposa e o seu esposo. Poderia ser também de esposo para a sua esposa. Mas hoje nós vamos falar especificamente na construção do vínculo de vocês, pais, com seus filhos. Afetividade. Você sabe o que é afetividade? A afetividade é um sentimento que passa por você, entra em você, que você recebe de uma ação afetiva do outro, passa em você e transforma numa outra sensação. Eu gosto de fazer um desenho, geralmente no quadro, onde a afetividade ou afetar-se é uma seta que parte, vem de fora para dentro, te atinge e de você vai sair transformado em uma outra emoção. Quer dizer que para você ser afetivo e para você ser afetado, quer dizer que tem que ter um significado a mais do que só te levar a uma simples emoção. Você pode ficar chateado, decepcionado. Agora, quando te afeta, marca você e transforma algo dentro de você. Então, o afetar pode ser tanto negativo como positivo. Aqui eu estou falando de afetividade positiva, que é a construção do vínculo, dos laços. A raposa nos ensina que criar laços está altamente relacionado a um cuidado constante. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ela fala é: você vai precisar de estar sempre aqui, no mesmo momento, no mesmo horário. Gente, criança espera vocês chegarem em casa. Se vocês não sabem disso, a criança espera o momento que o pai e a mãe chegam em casa. Ela sabe o horário que você chega do trabalho. Ela sabe o horário que você vai estar presente para eles. Então, não caia na bobeira de chegar em casa fazendo outras coisas que não seja olhar para os seus filhos e falar: eu cheguei porque eu estava com saudade de você. Foi um dia produtivo e não um dia cansativo. Cuidado com os pais que falam: foi um dia terrível, um dia cansativo, porque você ensina para os seus filhos, né, que o trabalho não dignifica e não te deixa satisfeito. Então ele já está aprendendo com você o significado do trabalho. Mas você fala: eu estava com saudade, eu não via a hora de chegar em casa para encontrar você. É muito importante você chegar primeiro em casa e saber aonde estão as crianças. Vocês já perceberam que criança, quando sai e chega em casa, ela chega perguntando: cadê meu pai, cadê minha mãe? Geralmente ela pergunta primeiro: cadê minha mãe? Né? E é comum a criança fazer isso, porque ela espera retornar e encontrar com os pais em casa. Agora, quando você chega, ela espera que você também os procure, porque ela sabe que você tem um encontro marcado com ela, ela sabe o horário que você chega. Agora, se você chega a hora que quiser, não dá nenhum tipo de satisfação, não tem que falar para o meu filho que hora que eu vou chegar, é filho que dá esse tipo de satisfação, sabe o que vai acontecer? Eles não vão esperar você, ou então, se esperar um dia,
vão se cansar de esperar você, porque você não está para eles, você está para todo mundo, menos para os seus filhos. Então eu quero falar para você que no primeiro passo da construção dos laços, dos vínculos, assim como ensina a raposa, que é muito esperta, é você criar um horário, uma rotina de estar com seus filhos. Eu coloco assim, criar laços é criar rotinas. Por que é criar rotinas? Porque eu sei que você estará para mim. Eu sou capaz, enquanto criança, de entender que você trabalha. Eu só não posso entender é que você nunca quer voltar para casa, que você não se importa se eu fiquei um dia inteiro te esperando. Você está querendo me dizer que você está cumprindo uma obrigação, que é trabalhar, e eu estou cumprindo a minha obrigação, que é estudar, certo? Mas cadê a minha responsabilidade afetiva? Né? Cadê sua responsabilidade afetiva com aqueles que te amam, que esperam por você? Por que você não começa a rever sobre a sua rotina, sobre estar para aquela pessoa que você ama? E essa pessoa é uma pessoinha muitas vezes, é uma criança. E essa criança vai crescer. Me diz aqui, ela vai crescer confiando em você, porque vocês construíram um laço, confiando no amor que você sente por ela, ou ela vai duvidar que ela é amada? O que será que acontece com uma criança que vira um jovem e tem dúvida se ela é amada? O que será que acontece, né? Então, tão importante como você ser afetivo, amável com seus filhos, trabalhar para os seus filhos, é você criar vínculos. E os vínculos são construídos com rotinas de importância do seu tempo para o seu filho. Você consegue lembrar do teu filho durante o dia e fazer ele se sentir amado e lembrado por você? Ou ele só se sente amado ou lembrado quando você chega em casa e pergunta se ele já cumpriu todas as funções? Qual é a forma de você mostrar que você se preocupa com ele? Querendo saber como é que foi o dia dele apenas? Perguntando para ele se ele executou as ações que você deixou para ele? E quando ele não cumpre, o que você faz? É muito importante você estar atento aos vínculos que você constrói com seu filho. Eu quero convidar vocês agora para pensar se os laços que vocês estão construindo são laços fortes, nós que não se desatam, ou são laços que qualquer um chega e desata, hein? Será que os laços vinculares com seus filhos, eles são laços superficiais? São laços que cumprem só a função de pai ou de mãe? Ou são laços que se abraçam? Eu quero muito convidar você para pensar. Eu quero que você reflita agora comigo. Pare por um minuto. Eu vou fazer um silêncio no momento para que você vá dentro de você. Vai lá dentro de você, na sua relação com os seus filhos. Me diz como estão esses laços. Esses laços podem ser desatados ou são laços eternos, que não morrem nem mesmo com a morte de um de vocês? Pensa, reflete um pouco. Pensou? Qual a conclusão que você chega? Você tem medo de construir laço com seus filhos? Ou você acha que esses laços se constroem de forma natural? Se uma tempestade acontecer, esses laços vão durar? Ou eles vão se desatar? Será que é natural a criança fazer um certo afastamento dos pais por um momento? Será que o jovem, na construção da identidade dele, ele se afasta, mas os laços não se rompem? Porque o Pequeno Príncipe precisou de partir. E seu filho também vai precisar de partir para ele crescer. E vocês vão partir. E os laços? Qual será a memória que vocês vão deixar
O Pequeno Príncipe deixou a memória dos cabelos que balançavam como os trigos no campo. Uma boa memória, uma boa e linda memória. Qual memória vocês estão deixando na vida dos seus filhos? Para construir laços, eu preciso de resgatar uma relação que é franca, verdadeira, e é uma relação de confiança muitas vezes. Cris, por que você falou resgatar e não construir? É porque a construção se dá ao longo dos anos, desde o nascimento. E muitas vezes você neutraliza, você fala, aquilo ali é normal. Não, esse tipo de relação é normal, ele cresceu, ele está um pouco mais afastado de mim, porque ele cresceu. Não, gente, a criança às vezes ela se afasta para ela poder realmente desenvolver a sua identidade, mas o vínculo e o afeto, ele tem que ser contínuo. E você precisa de entender que essa reconstrução passa por etapas diferentes na vida dele. Sabe o que eu falo? Falo para os meus pais? Procure saber a idade dos seus filhos, procure entender o que eles estão passando, porque eles não são aquela criança que remete a você sempre. Quer dizer que se ele não chegar em casa falando, mãe, cheguei, mãe, então você cortou o laço? Não é assim. Cresça, pai, mãe, cresça com seu filho. Ele cresceu. Permita que ele se vá, mas que ele tenha um vínculo com você para que ele possa retornar para casa. Se ele não chegar em casa, se ele não te busca, ele não te procura, em que pé ficou o vínculo que vocês construíram? Será que seus filhos não sentem faltas de você? Será que você faz mais mal do que bem para os seus filhos? Será que quando você está próximo dos seus filhos, ele sente mais vontade de ficar próximo ou ele quer se afastar de vocês? Então, quando eu falo da construção de vínculos, é muito importante vocês entenderem que primeiro é um laço que eu preciso estar sempre mantendo. Eu preciso reforçar esse laço no convívio, tendo rotinas de convivência com meu filho. Eu preciso de saber se eu vou receber ele aos domingos ou seja em qualquer dia, mas eu preciso de construir uma rotina com eles. E todos os dias, enquanto eles estiverem em casa e vocês junto com eles, vocês têm que construir também rotinas de momentos entre vocês. Não basta chegar em casa reclamando do dia, reclamando do que não aconteceu, do que menino fez, do que menino não fez. Sabe como é que você constrói laços? É você estando ao lado dele, perguntando para ele como foi o dia dele, mas de preferência sabendo como foi, tá? Esteja junto, esteja ao lado. Teve um momento no consultório que eu orientei um pai que estava muito complicada a reconstrução do vínculo. Falei, olha, você vai entrar no quarto do seu filho todos os dias. Tá? Eu já orientei pais, mais de um pai assim e uma mãe. Entre todos os dias no quarto dele. Você chegou do trabalho, você vai entrar e vai simplesmente ficar no quarto, vai deitar na cama. Se ele achar estranho no primeiro momento, espera ele se acostumar com você. Deixa ele acostumar com você, com a sua presença. Não é para incomodar, não é para forçar a barra. Deixa ele saber que todo dia quando você chegar, ele é importante. Porque você, em vez de chegar reclamando ou correndo, fazendo mais alguma função sua, né? Você não chega em casa, você nunca descansa, você nunca tá para eles. Por que você não chega e vai pro quarto dele e fica ao lado dele? Se ele estiver jogando, se ele estiver falando com outras pessoas, ele vai saber que pelo menos para você é importante. Bate na porta, respeito, a gente ensina. Bate na porta, fala, licença, meu filho quer entrar. Que foi, mãe? Nada. Que foi, pai? Eu quero só entrar. Eu quero deitar. Eu quero ficar do seu lado. Eu quero participar um pouco da sua vida. E ali, todos os dias, quando chegar perto do seu horário de chegar, ele já fica antenado. Minha mãe vai vir, meu pai vai vir. Então, ele já vai estar esperando você, porque você criou uma rotina com ele. Tá? Cris, meus filhos não moram mais em casa. Como é que eu construo esse vínculo de novo com meus filhos?
Então eu vou falar como que você vai fazer. Você vai ter momentos com eles, você vai criar situações com eles, você vai criar oportunidade dele te esperar. Entende? Então, uma das formas que a gente pode fazer, por exemplo, filhos adultos, é combinar que um dia na semana é o dia de vocês se encontrar, só vocês. Tem um dia de encontrar com todos da família, mas cria um dia para encontrar só com ele, num lugar que é importante para ele. Num lugar que é importante para ele, não do passado infantilizando seu filho, né? Construa um filho adulto, senão ele fica sempre, né, criança. Ah, nós vamos naquele lugar que você gostava tanto. Naquele lugar que ele gostava tanto, ele vai voltar com os filhos dele lá. Certo? Agora construa lugares novos para que ele entenda que crescer é muito bom. Filho, descobrir um lugar que é a sua cara, você gosta disso e tal. Vamos encontrar? Pelo menos, se não posso uma vez por semana, de 15 dias, uma vez por mês. Mostre que ele é importante, ele vai estar esperando e não fica dando bolo nele. Não coloca outros compromissos na frente do momento de você estar com seu filho, não. Não faça isso. Mostra para ele que ele é prioridade. Isso é muito importante. Como é que você tem feito para mostrar para o seu filho que ele é prioridade para você? Como é que tem sido a sua rotina de construção de vínculo com ele? Ou você acha que você é pai ou mãe e não precisa mais disso? Vou contar uma coisa para vocês que é comum. Geralmente, filho que os pais não antecipam, então eles vão criar situações, problemas, para mostrar para você que eles precisam ainda de você na vida deles. E às vezes a situação, problemas, inclusive pode ser o filho deles que ele deposita na sua casa, que é uma forma de você cuidar de mim. Então, quando eu tô com um vínculo frouxo, eu vou precisar de usar artifícios, pretextos para poder ir na sua casa, entendeu? Para poder receber um pouquinho de você, porque eu não me sinto amado, eu não me sinto respeitado, eu não me sinto lembrado. Então, na construção de vínculo, o primeiro passo é você construir uma rotina de encontro com seus filhos, estar próximo. Eu costumo falar que você só conhece uma pessoa quando você anda com ela, quando você está próximo dela. Agora, se ele ficar dentro de casa, mas for um estranho para você e você é um estranho para ele, você não ter hora para chegar. Quando você chega, você toma um banho e já vaza novamente, seja para um passeio, para um encontro somente com as pessoas que você está vinculado, seus amigos, você está mostrando para ele que o seu maior vínculo não é com ele. Aí você fala: eu vivo por vocês, eu trabalho por vocês, mas cadê vocês? Onde que vocês estão na vida deles? O que aconteceu que foi se perdendo? Só porque ele não é pequenininho, não fica te trazendo florzinha, desenho, porque ele não vai atrás de você? Que é a criança que geralmente vai atrás de pai e mãe, né, gente? A gente tem uma ignorância tremenda de achar que é só a criança que vai atrás de pai e mãe. Os filhos, geralmente, quando crescem, eles ficam esperando vocês ir atrás deles. Sabe por quê? Porque eles fizeram isso a vida inteira e eles se cansam. Eu conheço muitos adultos que falam: eu não ligo pro meu pai, nem pra minha mãe, porque eles não me ligavam. Eles não me ligavam. E sempre quando eu chegava, eles me cobravam alguma coisa. Se eu não fosse exatamente aquilo que eles esperavam de mim, aí a coisa pegava. Você entende? Então a gente precisa de pensar numa relação afetiva que seja compartilhada. A gente não pode, de forma alguma, achar que é via de mão única. Construção de vínculo é algo que tem um relacionamento em um com o outro. Então não adianta você achar que o simples fato de você se tornar um dia mãe ou pai já está concretizado, concluído, que seu filho vai ter vínculo com você para todo sempre. E você vai falar o quê? Você não é grato. É ingratidão. Eu te dei a vida. Eu brinco aqui, vou brincar com vocês de novo. Você não deu a vida, você se relacionou com o pai deles. Entendeu? Então você gerou uma vida, você não deu a sua vida. Você continua vivo. Você não deu sua vida coisíssima nenhuma para os seus filhos.
Você abriu mão de algumas coisas para educar seus filhos, mas é escolha sua. Inclusive, é uma escolha sua quando você não se protege e engravida. O seu filho não tem nada a ver com isso. Seu relacionamento não deu certo, o seu filho não tem nada a ver com isso. Certo? Então, na construção de vínculo, eu preciso passar uma ideia de que meu filho é importante para mim e que ele pode confiar em mim. E é por isso que a raposinha vai virar e falar o seguinte: nem precisa ficar falando muito e nem querer tirar de mim muita informação, mas faça com que eu confie em você. Faça com que eu me sinta amado, importante, que você sempre chegue, que eu saiba quando você chega. Que você se remeta a mim como alguém que tem importância na sua vida. Fique do meu lado. Fale menos e esteja mais. Faz sentido isso para você? Porque muitas vezes a pessoa está, mas ela não está com você. E muitas vezes você esteve em casa, mas você não esteve com seus filhos. Você só chegou exausto, cansado do trabalho, né? Ou sei lá do quê. Agora, resgatar as relações é você falar para o seu filho: eu tenho tempo para você. Você é importante para mim. Olha, para quem me conhece, muitas vezes meus filhos entram em contato, minha filha fala: estou precisando isso e aquilo. Mas não vai atrapalhar a sua agenda? Eu dou um jeito. Por que eu dou um jeito de ir? Porque ela é importante para mim, ele é importante para mim. Muitas vezes eu faço o que todo pai e mãe faz, as tripas coração. Não é assim uma expressão? Fazer das tripas coração, quer dizer, um esforço sobrenatural para estar com eles. Quer dizer que você está vinculado, você é hipervinculado com seus filhos. Agora, se você acha que é só seus filhos que têm que se esforçar para estar com vocês, quer dizer que você está sempre sendo um espectador a receber o amor. Então, você não entendeu ainda que relacionamento é entre as pessoas. Não é só de um para você ou você para o outro. Não é mesmo? Educação familiar. Qual é a educação familiar que vocês estão desenvolvendo em casa? A tradicional ou a atual? Porque para construir vínculos também, criar laços, você muitas vezes tem que abrir mão das suas convicções educacionais, familiares, da sua época. Muitas vezes a gente precisa de conhecer o novo, se abrir com o novo e não recusar, certo? A recusa causa um afastamento, uma negação. É uma forma de rejeição e você vai ser rejeitado por eles também. Eu vejo muitos pais falando, por exemplo, de jogos, né? Essa semana até eu falei com um paciente meu sobre jogos. Os jogos não é o pior problema, é o que se fazem com os jogos. O que é problema para o seu filho, os jogos, é ele mergulhar no universo imaginário dos jogos e nunca mais sair. É ele preferir somente os amigos dos jogos e não querer ficar com você. E sabe por que ele construiu esse hábito? Porque ele chegava em casa e você não estava para ele. E você chegava em casa também e não estava para ele. Então ele precisou de vincular com outras pessoas. Ninguém é uma ilha. Nós não vivemos sozinhos. Se você acha que seu filho vai só ficar esperando o seu amor, seu afeto e viver sozinho para sempre, você está errado. Ele vai procurar. Eu espero que ele não encontre lugares tóxicos. Porque relacionamentos tóxicos geram um modelo de relacionamento tóxico. E o que é preciso ele fazer para chamar a tua atenção? E você olhar para ele? Você não pode antecipar? Que relação é essa? Que acha que filho é filho e que é obrigado a te amar. Isso não existe, meus amigos. Não existe. Você que é pai e mãe também não é obrigado a amar seus filhos, não. Isso é uma relação afetiva e é uma relação de responsabilidade de uns com os outros. Agora, o que você não pode é abandonar, afastar seus filhos porque eles se afastaram. Então, você tem que ensinar um caminho e falar com ele de todo o seu coração. A cobrança não é falar de coração. A cobrança é uma queixa.
E muitas vezes a lamúria faz a pessoa se afastar mais ainda de você. Importante é você falar o quanto você respeita, inclusive um momento de afastamento deles, e lembrá-los. Mas eu estou aqui quando você quiser retornar. Eu penso em você todos os dias. Exato, Adriana. Muitas pessoas colocam romantismo, mas é importante você ter uma relação de verdade. Não adianta ter uma relação, vamos falar, até mesmo cinematográfica, né? A imagem da família perfeita, sendo que, na verdade, os vínculos estão rompidos. São vínculos tão frágeis, são nós tão frouxos, que eles estão desatados dentro de uma mesma família e ninguém se deu conta. Então entenda o sofrimento de um filho que não se sente vinculado ao pai, porque ele pode se sentir inclusive culpado. Mas você não cuidou de uma relação. E é por isso que a raposa vai falar que quando você vincula e você cativa alguém, você criou esses laços, você é responsável por quem você cativa. E o cativar, ela fala, é criar laços. Cativar é amar, não é? Então, a raposa, ela nos dá uma lição muito grande. Se a raposa é símbolo de esperteza, então ela é muito mais esperta que nós, muitas vezes, que achamos que tudo na vida vem dado, né? Que tudo vem assim, de graça. E não é verdade. Tudo é construído e reconstruído, e reconstruído, e reconstruído quantas vezes for necessário. Porque eles mudam e muitas vezes nós reclamamos do afastamento deles, mas é porque nós nos sentimos sozinhos. Nós não aceitamos o crescer deles, estamos carentes da criança que eles eram. E nós não entendemos que eles podem se relacionar com outras pessoas, que eles podem casar, sem ser com a pessoa que você escolheu, né? É muito difícil, gente. Eu, por exemplo, já contei isso daqui, vou falar pra vocês. Já teve um momento na minha vida que eu não sabia entender a escolha dos meus filhos. E era necessário passar por cima daquilo que eu tinha de ideal de relacionamento e acreditar neles. E orar, continuar orando pelos meus filhos. Quantas vezes eu tive medo, eu temi relacionamentos que eu não confiava, e eu orava e falava, meu Deus, eu vou orientar. Mas agora o Senhor faz sua parte, porque eu tenho certeza que eles são bons filhos, eles vão entender. Desculpa, mexeu aqui. Eles vão entender que ainda que eu fale, eu estou falhando porque amo e sou capaz de pedir perdão para os meus filhos. Qual o problema? Qual o problema? Porque relacionamento, gente, cabe você olhar para você enquanto pai e mãe e reconhecer que às vezes a gente falha. E eu posso falar, filho, naquele momento eu falhei. Filha, eu falhei. Mas eu te amo incondicionalmente. Não é o quanto eu te falho ou que você falha que vai me afastar, vai me fazer deixar de amar você. Reata os laços com seus filhos. Eles estão chateados com você? Ensina, dá o primeiro passo. Vai atrás deles, fala com eles. Fala, filho, eu te amo. Às vezes eu falho como pai e mãe. É importantíssimo eu construir vínculo com você todos os dias da minha vida. Entendeu? E é importante ter você perto de mim. Porque você muda a minha história. Os nossos filhos mudam a nossa história. A gente sabe disso. Os filhos mudam a nossa história de uma tal maneira que nós não somos mais os mesmos desde o dia do nascimento deles. Vou falar mais, desde o primeiro dia dele dentro da tua barriga. Você já mudou. Já mudou. Se você comia qualquer coisa, você já está pensando 2 vezes antes de comer qualquer coisa. Se você gastava desenfreado, você está pensando 2 vezes antes de gastar. Se você não tinha preocupado com uma profissão, você começa a preocupar. Então, esse estado de transformação na nossa vida parte pelo amor, pelo vínculo, pelo envolvimento.
por você saber que você está gerando uma vida. E essa vida tem que ser gerada e gerada ao longo dos tempos, de acordo com as mudanças que seu filho passa. A educação tradicional, ela tem partes que são maravilhosas, você mantém. Eu sempre vou falar, mantenha, retenha o que é bom, mas esteja aberto para o atual, para o novo, para a aceitação, para o entendimento, até mesmo querer conhecer. Se você não entende as novas abordagens, vá atrás do teu filho e fala, escuta, eu escutei uma frase, eu escutei um tema, o que é? O que significa isso para vocês? Porque se você se importa, quem ama compromete. Quem ama se responsabiliza. Então, a partir do momento que você construiu um primeiro vínculo com teu filho, você é responsável por isso para todos sempre. Ah, mas meus filhos são adultos. Não. Filho é filho sempre. Às vezes eu vejo filhos querendo tomar atitude de pais para os seus pais. Está errado. Está muito errado. Se seu filho mora fora, quando ele chegar, ele fica querendo cuidar de você, tá errado. Você tem que permitir ele ser filho. Você não precisa de criar um filho nenenzão pro resto da vida. Mas ele tem que ser filho. É a hora de você fazer o prato predileto dele. Se você não sabe cozinhar, levar ele no restaurante predileto dele. Você conhece ele? Você conhece seu filho? Você conhece sua filha? Ah, Cris, eu fiz tanto por eles chegaram na adolescência e aí, ó, cada um por si foram namorar, casaram e me deixaram. Eles não deixaram você, eles tiveram que ir. A minha filha me conta que quando ela foi para Brasília, disse que ela chegava, eu enchia meus olhos de água e chorava. A hora que ela ia embora, eu enchia meus olhos de água e chorava. Aí ela falou assim, mãe, eu tô ficando muito mal com isso, porque eu me sinto culpada, eu tô vendo que eu tô fazendo você sofrer. Então eu falei para ela, não, filha, quando você chega, meus olhos enchem de água porque eu me emociono. Porque eu olho no dia a dia para todos os lados e eu não encontro um rosto igual ao seu. E a gente é muito lindo. Você não tem ninguém nesse mundo igual ao seu filho, o cheiro dos seus filhos, né? Coisa mais linda, eu não posso falar, que eu me emociono só de pensar, entendeu? E aí, o ir embora é você falar assim, fica um pouco mais, eu te amo tanto, eu sinto tanta falta de quando a gente vivia todos os dias juntos. É natural. Não precisa de achar que você está levando seu pai e sua mãe em sofrimento, não. Mas ele também tem direito de sentir. Então, eu quero que vocês se permitam sentir emoções. Se afetem. Se vinculem mesmo. Sinta saudade, sinta falta. Não tá certo não sentir. Se você tem vínculo com seus filhos, sinta. Mas não pense que o sentimento da saudade é algo ruim. Você só sente saudade de quem você ama, você gosta. Você não sente saudade de quem não é importante para você. Quem te machucou, te maltratou, você fala, meu Deus do céu, tomara que não venha. Não quero nem um parente que te chateou. Nossa, diz que vai vir passar as férias, quer vir passar uma semana aqui em casa. Não quero. Não quero. Por quê? Porque eu não tenho mais vínculo. Porque essa pessoa, ela quebrou o vínculo, ela quebrou os laços e quebrou minha confiança. Sabe por quê? Vínculo só se rompe quando quebra a confiança com você. Te machucou, não importou com seus sentimentos, você corta mesmo. E tá certo cortar, Cris? Está. Está muito certo cortar algo que te machuca. Relacionamentos tóxicos a gente não mantém, a gente corta. E deixa a pessoa reconstruir. Ou então se afasta. Se você não quiser reconstruir, você tem o direito. Eu tenho o direito de não querer reconstruir um afeto com o meu filho? Se ele te machucou profundamente, se ele não respeitou suas emoções, seus sentimentos, você pode tudo. Você só não pode aceitar ser desprezada, desvalorizada e ser atacada. Isso chama relacionamento tóxico. Isso você não é obrigado, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Nem ninguém, nem filho, nem nada, nem esposo, nem esposa, nada. Relacionamento tem que ser saudável, tem que fazer bem. Tem que fazer tão bem que esse vínculo é tão forte
que nem o tempo, nem a distância, nem a idade, nem as falhas vão afastar. Agora, se você falha, machuca, maltrata e nunca retrata, tá na hora de cortar. Você não merece esse amor do seu filho. E ele não merece seu amor se isso estiver acontecendo. Porque relacionamento é mútuo. Amor é mútuo. Amor de pai e mãe é incondicional? Parece que é, não é? Não deveria. Tudo que você não coloca nenhum tipo de condição, sabe o que vai acontecer? Vão te desprezar e vão achar, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta. Então, se for incondicional, tem que ser incondicional para eles também. Eu tenho um vídeo que fala de amor incondicional. Cuidado com esse amor incondicional, porque é incondicional, a pessoa vai fazer o que quiser com você. Entendeu? Não tem condições, você ama e pronto. Mas, Cris, não era para ser amor incondicional? É para ser. Não era, não é. Mas tem que ser mútuo. Ninguém ama sozinho. Rede de conexões. Rede de conexões é um emaranhado que se conecta. Quais são as conexões com seus filhos? Quais são as redes de conexões com seus filhos? Você tem rede de conexões com tantas pessoas por interesse, redes de conexões profissionais, redes sociais, de amigos, redes familiares. Agora, qual é a rede de conexão que você está construindo com seu filho? Que é uma rede. São vários emaranhados que se entrecruzam e se ligam. E a construção das redes com seu filho é desde a idade de criança, de pequeno, até todo sempre a vida adulta. Quais são as conexões que você está fazendo com ele? Em que aspecto você encontra com ele? Aonde vocês coincidem? Porque conexões é isso. Você entrelaça e coincide com o outro. É um encontro com o outro. Quais são os seus encontros? Em que aspecto você se conecta com eles? Entendeu? Eu vi uma cena uma vez interessante. Um pai e uma mãe estavam numa mesa de um restaurante e eles começaram a rir. E os filhos começaram a rir, até que eu percebi que eles estavam brincando pelo celular. Uns estavam mantendo a comunicação com outros, uma vez que o pai e a mãe percebeu que os filhos estavam no celular, então eles começam a conectar com seus filhos por celular. Que barato! Você entendeu que o universo dele é o celular, você conectou com ele no lugar onde ele está. Olha, eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu. Não sei se há 2 dias, não sei se foi domingo. Foi domingo. Domingo, era mais ou menos umas 5h30, por aí. Eu escutei um tem no meu celular e olhei, meu filho tinha mandado bom dia pra mim. E eu imaginei, ele tá conectado em alguma coisa, e eu sei que ele acompanha aí o Thiago Niro, então ele se conectou, e eu entrei no Instagram, e fui lá, assisti a live do Thiago e curti e mandei uma mensagem e era para ele ler a mensagem para ele saber que eu estava lá, e ele imediatamente passou um pouquinho e mandou, né, uma mensagem dele também. Ele escreveu forte. Aí eu fui lá no WhatsApp, saí do Instagram, fui lá no WhatsApp e falei com ele também. Aí eu falei: olha, filho, eu tava lá na live. Ele falou assim: eu sei, foi forte pra mim. Eu falei: foi forte por isso. Eu sei porque foi forte pra ele. Então eu tô conectada a ele. Eu estou distante dele. Ele mora em outra cidade, em Tocantins, e a gente aqui em Goiás, mas eu tô conectada a ele. Eu sei. Eu tô conectada à minha filha que tá no outro estado também. Então eu me conecto com meus filhos. Eu me conecto naquilo que são os canais onde eles se encontram, as pessoas que fazem parte da vida deles. Eu fiquei aqui, eu encontro amigos deles, eu entro em contato com um amigo deles, mando mensagem, agradeço a importância que eles foram na vida dos meus filhos. Eu tô conectada.
entendeu? Eu não moro mais na mesma casa, né? Mas eu tô conectado. Quais são as redes de conexões que vocês têm feito com seus filhos? Então o tema de hoje é bem claro. A raposa cria laços com os filhos. Você cria laços? A raposa nos ensina que mesmo quando eles partirem, vai ter valido a pena as memórias legais que vocês viveram. E mesmo que vocês partirem, eles não vão esquecer vocês. Eu trabalho com alguns pacientes que vivem ainda com muita saudade dos seus pais, do pai ou da mãe que já partiu, já não está aqui com a gente nessa terra, né? Mas estão sempre sendo lembrados pelos seus filhos. Construa vínculos para que você tenha uma ótima memória das pessoas que você ama e deixe uma ótima memória para eles também. Porque não faz sentido a gente passar por esse mundo sem construir vínculos. Os vínculos são construídos em relações, relacionamento. E que sejam relacionamentos responsáveis. Que você seja capaz de afetar a vida do seu filho e transformar ele em algo melhor. Cris, me fala um pouco mais sobre o afetar. Gente, às vezes alguém joga uma emoção de raiva sobre você. Você pega aquilo e ao invés de transformar em devolver em raiva, você transforma aquilo em gentileza, em paz e fala para ela o que está acontecendo. Tem uma relação afetiva que entra de um jeito, mas é transformada em outro. Às vezes você recebe seus filhos tristes, desanimados, depressivos. Aquela sensação de tristeza que você recebe, devolve com um sorriso, com um abraço, com um acolhimento. E seja alguém capaz de fazer a diferença, a transformação no sentimento deles. Se você espelha o tempo inteiro, você nunca vai ter oportunidade de também ensinar seus filhos como reagir diante de uma emoção. Eu costumo falar muito no consultório que às vezes quando a pessoa não enxerga, você tem que fazer um espelho. Aí você age da mesma forma para a pessoa enxergar. Mas naturalmente você tem que ser alguém que transforma uma irritabilidade numa paciência. Um choro num sorriso, numa satisfação de se sentir acolhido e amado. Eu sempre vou falar que pais ensinam, filhos aprendem. Por que isso mudou hoje? Por que os filhos têm que ficar ensinando os pais? Ai, Cris, mas os filhos não ensinam? Ensina, gente, mas eles ensinam o novo. Os filhos vão ensinar a novidade do momento que você não sabe ainda. É isso que os filhos vão ensinar. Mas eles não têm que aprender o que eles não viveram. Eles não têm que dar conta dos seus problemas, eles têm que dar conta de solucionar as suas emoções. Aí, ao invés de você procurar seus filhos e viver com ele, você está passando para os seus filhos os seus problemas. Então, ele vai aprender que ele só é solicitado para resolver problemas. Ele só é lembrado quando você está com algum problema, aí você procura ele. E tá errado. Porque um relacionamento, você pode, Cris, eu posso buscar meu filho quando eu tenho um problema? Pode, até que pode, você não pode sempre. Se você procura ele só para resolver um problema para você, ou só para que ele te ofereça algo que você sabe que ele tem e você não tem, então, ele vai falar, tá ligando, tá querendo alguma coisa já. Deixa eu ver o que ela quer. E você poderia ligar e falar assim, eu só quero saber como você está. Por que você ligou? Só para saber como você está. Ou então, só para falar que eu te amo. Eu liguei para ouvir sua voz. E é só isso. Se você ouviu essa live hoje e percebeu que em algum momento você perdeu o vínculo com seu filho, se você perdeu
o fio da meada, como a gente fala, o fio da meada vinha e de repente perdeu, eu não consigo mais atar, não sei mais o que fazer, procure ajuda. Procure ajuda, tem inúmeros profissionais que podem te ajudar. Reveja, se refaça, se reconstrua, entenda. Você não é obrigado a saber de tudo, você não é obrigado a saber de tudo, mas você também não é uma pessoa que é imutável. Ele também não é obrigado a aceitar tudo. Entende? Porque a gente desenvolve, a gente cresce, o mundo é outro, o mundo transforma porque você não. É bom elogiar seus filhos naquilo que eles aprenderam, que eles fazem, você não sabe. Ok, é muito importante. Mas é muito importante falar para ele que não importa se ele conseguiu o lugar de status na sociedade que você esperava, se ele cumpriu a profissão que você esperava. O que importa é que ele está vivo, que você ama ele. Eu escuto muitos pais falando, meu filho se deu muito bem, esse aqui não deu, esse aqui se deu muito bem, esse aqui é muito bem sucedido. E aí eu pergunto, o que é ser bem sucedido para o senhor? Ele mesmo paga suas contas, ele é um profissional assim, é reconhecido. Olha, um filho bem sucedido é um filho feliz. É um filho feliz. Muitas vezes o que é felicidade para você não é felicidade para o seu filho. A Adriana está falando de hierarquia familiar. Bom, é uma das coisas primeiro que eu falo em família. Tá? Só para vocês terem ideia, hierarquia familiar, eu sempre vou falar a importância do pai protetor, a importância da mãe, que a mãe é cuidadora, né? A importância do filho mais velho, do que vem depois, né, Adriana? Eu vou falar assim, olha, nessa construção de vínculo, lógico que hierarquia é importante, porque eu vou entender que meu filho mais velho, eu remeto ele antes de remeter ao mais novo. Eu ensino isso para os pais todos os dias, gente. Criança, quando é bebê, ele não entende se você já chegou. Agora, a criança de 3, 4 anos, ele entende que já chegou. Aí você chega em casa e vai direto no bebê, ao invés de ir na criança de 3, 4 anos, que já sabe disso e já está te esperando. Entende? Uma outra coisa que eu explico é que é o seguinte, as crianças esperam mais as mães do que seu marido está te esperando, gente. Então, quando você chegar, vai as crianças que estão esperando. Essa semana eu ensinei para uma mãe isso. Falei, olha, o seu esposo, ele dá conta, ele tem time, ele consegue esperar você chegar, cumprimentar e depois chegar até ele. E aí, o filho mais velho, ele só é lembrado para perguntar se ele já fez alguma coisa pro irmão ou se ele já terminou alguma coisa. E aí ele vai ficando emocionalmente sofrido. Então ele pensa que você ama mais os outros do que ele. Então, até nisso, você tem que tomar cuidado. Porque você se vinculou primeiro ao primeiro filho. Aí, quando o segundo nasce, você age como se aquele primeiro tivesse desaparecido. Ou se da noite pro dia o primeiro tivesse ficado adulto. Não é assim. Entende? Então, quando a gente fala de construção de vínculo, é você ter uma ideia de que você é responsável pelo vínculo que você construiu e é para sempre. Você não pode achar que o simples fato de ser mãe, eu já fiz para você, agora é hora de eu fazer pro seu irmão. Calma lá. Quer dizer que você deixou de ser mãe porque o outro nasceu. Então você precisa se comprometer. Você precisa se comprometer com aquilo que é responsabilidade, que chama relacionamento. Se você quer que seu filho se comprometa com o amor que vocês constroem, você também tem que se comprometer. Porque amor e relacionamento é uma via de mão dupla.
Se não é saudável, tem alguma coisa errada. E se seu filho ainda não sabe como lidar com isso, com os sentimentos, com a dor dele, às vezes ele faz um afastamento que ele não sabe, ensina para ele o caminho. Ensina, inclusive, ele a entender que muitas vezes é necessário um tempo até o sentimento acalmar. Ficar forçando, falando, você então não me ama. Ou então você largar de mão. Não, deixa ele andar. Não, a gente não larga de mão de quem a gente ama. Você quer ver? Quantos relacionamentos estavam a um fio de se terminar, mas você, por amor, reatou os laços com seu esposo ou com sua esposa? E por que você não vai reatar os laços com seus filhos? Tá difícil? Eu realmente não sei como fazer? Busca ajuda. Assista essa live mais de uma vez. Eu coloquei para vocês algumas dicas. Crie rotina. Fique ao lado. Adquira confiança um no outro. Crie rede de conexões com seu filho. Se atualize na educação do momento. A educação atual é a educação sobre seu filho. Não seja ultrapassado e careta o tempo inteiro, só para defender seu ponto de vista. Existem inúmeros pontos de vista, o seu não é o único. E nem sempre vai ser o melhor. Entenderam? Então, assim, gente, construir laços é importante, é necessário e é contínuo. Você casou e acha que já conquistou seu maridão? Você está enganado. Vai lá. Aperta mais o nó do laço. Faz mais um laço em cima de outro laço. Se conecte. Entendeu? Dê importância. Faça o outro se sentir importante para você. Amado para você. Às vezes a gente fica esperando do outro uma atitude. E o outro esperando de você outra atitude. E se você é pai, se você é mãe, dê o primeiro passo. Vou falar de novo. Pai e mãe é quem ensina. Vocês mostram o caminho, inclusive, do arrependimento. Inclusive o caminho de aprender. Olha, filho, na minha época não era assim. Olha, meu filho. Agora você fica aí nesse disco furado. Ai, que meu pai, que minha mãe era assim, porque eu fui assim com meu pai, com minha mãe. Os tempos mudaram. Cris, mas você não acha que os tempos mudaram para pior? Nem sempre. Nem sempre é para pior. Não, tem muita coisa boa nesse mundo novo. Entendeu? Eu costumo brincar que existe esse negócio da internet, né? O celular, se você não souber usar, ele é uma internet mesmo, né? Mas quando você sabe usar, ele é um universo de possibilidade, né? Essas possibilidades se abrem no mundo para quem é aberto para o mundo. Para quem é fechado, tudo é ruim, tudo é retrô, tudo não presta, né? E não é assim. O que eu vejo, o que eu realmente vejo é assim, eu tenho visto jovens sozinhos demais. Eu vejo famílias sem vínculos. Eu vejo famílias que moram na mesma casa porque não têm condições de saírem, porque se tivessem, saíam. Sem laço, sem afeto, né? Parecem mais inimigos do que uma grande família. Aí, quando chega Natal, Ano Novo, tem que fazer de conta que tem uma família. As coisas não são assim, não. Sabe? Não obrigue seus filhos a ser um filho somente no final do ano e não seja mãe e pai somente no final do ano, não. Entendeu? Esse final do ano passado, eu vivi uma grande transformação na minha vida. E minha filha falou, olha, eu não consigo ir, eu vou ter que ficar aqui. Eu falei, tudo bem, eu estarei aqui. Eu estarei aqui, porque eu já fui muitas vezes. Dessa vez eu vou ficar. Eu me permiti ficar. Foi muito importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E o nosso vínculo está cada vez mais forte. E o meu amor por eles é cada vez maior. Então não se preocupem.
Não é um Natal que seu filho for. Ah, esse Natal passou na casa do fulano de tal, da namorada. Calma. Entendeu? Faça ele passar o Natal onde ele quiser, mas a hora que ele souber, se ele pode escolher entre ir para um lugar ou outro, ele fala assim, eu prefiro com você. Quer dizer que ele está se sentindo bem na tua casa. Entendeu? Isso naquele momento, ele tá numa vibe diferente, com um relacionamento diferente, ele precisa, não fica sufocando ele não, deixa ele viver, deixa ele ser livre. O bom tipo de relacionamento, gente, é o relacionamento que você é livre para se prender. E esse prender é os laços. Eu sempre vou falar isso, relacionamento bom é o relacionamento que você é livre para se prender aonde você quiser, com quem você quiser. E esse se prender são os laços, os nós que você vai traçando com aquelas pessoas que vocês amam. Então, refaça os laços com seus filhos. Reaprenda a ser mãe no mundo atual, na realidade deles. Você não é obrigada a concordar com seus filhos, mas você é obrigada a respeitar a opinião dos seus filhos. Aí você constrói laços verdadeiros. Eu fico muito feliz de poder estar falando com vocês sobre vínculo, sobre amor, sobre respeito, sobre afetividade. Porque eu vejo que muitas vezes nós estamos discutindo temas, para mim, sem sentido. Você quer discutir, por exemplo, um tema para mim sem sentido? Que tipo de relacionamento seu filho tem íntimo? Se ele é homo, se ele é hétero, se ele é não sei o quê. Que bobagem! Que bobagem! Entende? Você está preocupada com uma coisa, mas você não está preocupada se seu filho se sente amado. Se ele está vivo. Eu conheço pai e mãe que falaram, se meu filho se transformar no homossexual, eu nunca mais falo com ele. Ué, como assim? Quer dizer que se não for o que você quer, então não é amor, é possessão. Quando as pessoas têm que ser exatamente o que você quer, então é possessão, não é amor, é tóxico. Entende? Hoje eu estive aí falando sobre relacionamento tóxico, amor que mata. Quer dizer, e a gente morre numa relação de várias formas, não precisa morrer de tiro, de arma, não. Né? Você pode levar uma pessoa, por exemplo, chegar num estado de depressão tão profundo que ela chega a causar a própria morte, cometer o suicídio. Por quê? Porque ela entrou numa depressão tão profunda que ela não se sentia amada, nem aceita, nem na sociedade, nem em um relacionamento, nem pelos pais. Então, construa vínculo saudável. Começa a pensar no conceito de afetividade como algo que entra em mim, uma emoção que entra em mim de uma forma e que eu posso transformar ela. Eu conheço gente que transformou a vida a partir de uma dor, de uma perda, até mesmo de um luto. Né? A mãe do Cazuza, por exemplo, ela cria, né, uma nova história, uma nova configuração da vida dela a partir da dor da perda do filho. A Viviane Senna, do Ayrton Senna. Ah, isso é pra ganhar dinheiro. Gente, para com bobagem. Para de preocupar quem ganha, quem não ganha. Entendeu? O que o outro faz, o que ele deixa de fazer. Preocupe em aprender. Retenha o que é bom. Ensina seus filhos no que há de melhor. E aprenda também. Aprenda todos os dias. Eu vou despedir hoje de vocês fazendo o que eu sempre faço, agradecendo vocês e desejando vocês um bom crescimento, um bom aprendizado e que vocês possam crescer cada vez mais e crescer os laços, os vínculos e o amor que vocês têm pela sua família, pelos seus filhos. Porque sim, família é o nosso maior patrimônio. Mesma distância, né, Adriana? Porque o amor, gente, não se rompe, tá bom? Muito obrigada por hoje e por todas as aulas. A gente já está na aula 15
Tá sendo sempre uma satisfação estar com vocês aqui na comunidade Pais e Filhos. Boa noite e bom descanso.